Olá, eu me chamo Maria Aparecida, sou professora de Letras, Língua Portuguesa, e hoje a aula é sobre conjunções coordenativas e subordinativas. A aula será dividida por momentos e tem como objetivo trabalhar os poemas de Carlos Drummond de Andrade para analisarmos as conjunções coordenativas e subordinativas. Em primeiro momento, irei perguntar para os alunos se eles já ouviram falar sobre conjunções. É muito importante trazer logo um pouco sobre as conjunções para eles poderem identificar ao longo do conteúdo. Trago os conceitos sobre conjunções. O que são conjunções? São palavras que ligam termos, orações ou frases em um texto. Vai estabelecer uma relação de sentido e coesão entre os elementos conectados. Em seguida, temos alguns exemplos de conjunções. Quais são essas conjunções? E, mais, o, logo, pois, que, como e porquê. De acordo com o tipo de relação que estabelece, essas conjunções, elas podem ser classificadas. Aí é onde a gente entra com o assunto, né, de coordenativas e subordinativas. Ou seja, elas são classificadas nessas duas. O que são conjunções coordenativas? São aquelas que vai ligar o quê? Orações de sentido completo e independente ou termos de oração que têm a mesma função gramatical, né? Trago um quadro com as classificações, né? Elas são classificadas em aditivas, adversativas, explicativa, conclusiva, alternativa. Cada uma dessas classificações tem as conjunções, o significado e os exemplos. Em seguida, os alunos irão ler um poema, poesia de Carlos Drummond de Andrade, onde nesse poema vai ser discutido um pouco, né, o que esse poema está transmitindo, né, e um pouco também sobre o autor, algo rápido. E a partir daí, através desse poema, eles vão tirar as orações coordenadas que possuem conjunções coordenativas no poema. Então, eles vão analisar e retirar essas orações coordenadas. Temos aí a resposta. Logo mais, em um outro momento, em uma outra aula, vou trabalhar as conjunções subordinativas, né? Ou seja, ao ligarem as orações, estabelece o que? Uma relação de dependência sintática entre elas. Ou seja, uma vai determinar e completar o sentido da outra. Temos aí um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem a oração principal e temos a oração subordinada. Trago também essas conjunções subordinativas, onde elas vão subdividir-se em causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, dentre outras. São várias. E no próximo quadro tem as explicações sobre as conjunções subordinativas, ou seja, as classificações, porque elas se classificam em várias, causal, consecutiva, como foi falada na aula anterior. Então, essa classificação, cada uma tem as conjunções e locuções e relação de sentido. Por exemplo, a causal, né? Qual é a relação de sentido? É causa-motivo. Consecutiva, consequência, concessiva, concessão. Então, assim sucessivamente. Através desse quadro, eles vão poder analisar aí essas conjunções e locuções. Uma observação é atenção para o uso de vírgula. Tem que se atentar ao uso de vírgula. Porque se o período composto por subordinação apresentar mais de uma oração, sendo formado por uma oração principal e pelo menos uma oração subordinada, se não vier na ordem, ou seja, a oração principal mais a oração subordinada, aí sim vai ter uma marcação feita pela vírgula. Se caso não vir na ordem, então os alunos vão ter que se atentar a essa questão. Pode cair em alguma atividade
né? Logo mais será feito, né, a leitura do poema que aconteceu. Vai ser trabalhada a partir desse poema as conjunções subordinativas, ou seja, de acordo com esse texto, quais orações que apresentam conjunções subordinativas. Temos aí a resposta, eles vão retirar do poema. Em seguida, atividade. Atividade. Trouxe um trecho que vai explicar, né, um trecho que vai falar sobre a Mafalda. A partir desse texto, eles vão resolver as questões 1 e 2. Depois, a propaganda. Eles vão resolver a questão 3, ou seja, nesse texto, a palavra quando vai exprimir o quê? Circunstância de quê? Então, eles vão estar aí analisando. Temos aí na próxima atividade, na próxima questão, a capa de revista, onde temos aí o uso da conjunção se. Também eles vão estar respondendo o 4 e o 5. E para concluir, temos o ensino das conjunções coordenativas através de jogos, onde esse jogo vai ser sobre conjunções coordenativas, vai ser um jogo de dominó, onde eles vão estar em grupos, né, para fazer aí essa dinâmica, né, um jogo que vai mostrar, né, a forma como eles aprenderam, se eles aprenderam o conteúdo, para a gente poder passar para as próximas atividades, ou fazer um recapitular, né, tudo que eles viram na aula.